Aleluia, Pai do Senhor para todos, irmãos. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Vamos ler uma porção da palavra de Deus. Quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui conosco nesse domingo. Você que, quem sabe, veio a convite de alguém, de um familiar, de um parente, de um amigo. Que esta noite seja uma noite marcante para a sua história. Que esta agenda que você fez de estar aqui hoje reunido, seja mais do que a sua agenda. Entenda que é a agenda de Deus. Para você e você que está conectado da mesma maneira, que o Senhor fale ao seu coração, trazendo a vontade e a direção dEle. Hebreus capítulo 11. Vamos ler o versículo 21. Hebreus capítulo 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Registrado aqui inúmeros personagens bíblicos que tiveram ações de fé, que tiveram relevância na história bíblica, na história de fé, na história de Deus, tiveram Deus governando os seus atos, e ficaram aqui poucos registros, apenas faz menção, e a gente vai lá no texto onde aconteceu o fato, o episódio, e a gente se alimenta. É o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos pegar aqui apenas uma menção sobre um personagem, Jacó, é o versículo 21. Vamos ler. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Amado Deus e Pai, a Tua palavra diz dela mesma, é viva, é eficaz, por ela própria. Senhor, na direção do Teu Espírito, promove vida, quebra cadeias. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa nessa noite. Faça isso, opere com liberdade, que não seja pela minha pessoa, mas pela Tua palavra, flua os corações, saiamos daqui fortemente alimentados, convictos da Tua presença e da Tua palavra. Aleluia, essa é a nossa oração a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento. A história de Jacó. Qual é o episódio mais importante, mais marcante na história de Jacó? Ele, como todos nós, temos episódios bons e ruins. Toda a nossa vida é carregada de fases boas e ruins. Aliás, é bom a gente sempre pensar nisso, porque quando chega a fase ruim, parece que a nossa memória, se ela não estiver enraizada na palavra de Deus, governada pelo Espírito, ela tende a criar mecanismos de introspecção em que vai nos diminuindo. Nas fases ruins da vida, a gente consegue extrair todas as outras fases ruins. E a gente pensa assim, a minha vida não dá certo. Por que a minha vida não dá certo? Observe bem, a vida é feita de fases. Não é porque você ou eu estejamos numa fase ruim que a sua vida não dá certo. E se a sua vida é do Senhor, melhor ainda, porque na fase ruim é onde nós extraímos lições de Deus, é onde nós vemos a mão de Deus, é onde nós temos experiências e somamos experiências que vai nos tornar mais fiéis, mais crentes em Deus. Mas aí essa história de Jacó, coisas ruins, coisas boas, algumas tristes demais. Por exemplo, ele sair de casa ameaçado de morte, debaixo de uma sentença de morte do irmão. Só para refrescar a memória, lá em Gênesis, a partir do capítulo 22, se não me falha a memória, começa a contar essa história, quando Jacó, ele, numa expertise, junto com a mãe, elabora um plano
para receber a bênção da primogenitura pelo pai Isaac, já velho, ancião, e tinha deficiência física, não conseguia enxergar também, e ele no seu leito pede um guisado. A gente conhece bem a história que a esposa, a Rebeca, trama com Jacó, para que Jacó se apresentasse como Esaú. Por quê? Porque Esaú era o primogênito, então a bênção da primogenitura seria para ele. E aí naquele fato, a gente sabe que Isaac abençoa Jacó. E aí quando Esaú chega para receber a bênção, não tem mais bênção. Esaú se enfurece, há uma ira, uma revolta no coração de Esaú, e ele coloca para si mesmo: eu vou matar Jacó assim que meu pai morrer. Quando meu pai falecer, eu vou atrás, vou acertar contas com Jacó, vou matá-lo. A mãe dele toma conhecimento e manda Jacó sair de casa depressa. É uma história, uma parte da história ruim, uma parte ruim da história de Jacó. E aí a gente fica pensando, qual é a que mais marcou na história de Jacó? Qual foi a parte mais difícil? E aí nós temos assim, o Val de Jaboque, ele passa 20 anos na casa de Labão, ele se casa com Lia, ele se casa com Raquel, lembrando que quando ele olha para Raquel, ele se apaixona por aquela mulher, e aí ele pede a mão em casamento ao pai. O pai fala: você tem que trabalhar pelo menos 7 anos. O texto diz que aqueles 7 anos foram velozes, foram leves, foram rápidos, porque o coração de Jacó tinha uma imagem, a imagem da amada Raquel. É assim que acontece, quando amamos, tudo fica leve, tudo fica fácil. Quando amamos, quando o coração está vivo em Deus, por exemplo, um amor a Deus, tudo fica fácil. Ir para uma escola bíblica é fácil, ir para uma reunião de oração é fácil, se separar um tempo para orar pela madrugada, fica fácil. Pelo quê? Pelo amor e paixão e fogo no coração, porque nós amamos. 7 anos passou-se velozes. E aí a gente conhece a história, Labão dá a mão de Lia em casamento, dizendo: olha, não é certo, a gente dá aqui na nossa cultura, a gente dá primeiro a mais velha, depois a mais nova. Ó, tá vendo como que a lei da semeadura funciona? Foi o que Jacó tramou lá atrás, está acontecendo agora na vida dele. A gente sabe que Jacó, e aí Jacó fala: não, mas ainda eu quero Raquel. Então você vai trabalhar mais 7 anos. Ele trabalha mais 7 anos. Ele se casa, passa 20 anos, tem filhos. E aí quando ele é tomado por Deus, uma voz de Deus para ele sair da terra de Labão, depois de 20 anos, ele ouve aquela voz, decide sair, mas ele sabia que tinha uma pendência de 20 anos. Qual era a pendência? Com o irmão Esaú. Ele tinha que acertar as contas. Naturalmente o medo veio. O texto diz que quando no meio do caminho ele passa por uma região, Val de Jaboque, naquele lugar à noite, ele manda as esposas irem à frente, os servos, os filhos, e ele fica sozinho, porque, irmãos, tem hora que nós temos que ter um momento só, eu e Deus. Só eu e Deus, antes de eu resolver qualquer pendência, qualquer coisa com meu irmão, minha irmã, resolva primeiro com Deus. Imagine se Jacó não passasse pelo Val de Jaboque, como seria aquele encontro? Ele tinha isso na sua mente, antes de eu acertar as contas com Esaú, antes daquele encontro com Esaú, primeiro vou me encontrar com Deus, quem sabe Ele me dá uma direção. Talvez você tenha alguma pendência com alguém, e antes de você ir resolver essa pendência, vá ao Val de Jaboque, fale com Deus, passe uma noite, quem sabe vai ser uma noite como de Jacó. Aquele lugar ele deu um nome, Peniel, se traduz encontro, face a face com Deus. Foi ali que aconteceu quando Jacó lutou com o anjo do Senhor e ele foi ferido na coxa. É um episódio, é uma história. Mas a minha pergunta inicial para pregar nesta noite, nesse texto de Hebreus 11, 21, apenas nessa menção é: qual é o episódio mais difícil, mais marcante na história de Jacó?
contei esses aqui. Tem ainda em Betel, quando ele para em Betel, quando estava indo para a casa de Labão ainda. Tem também na volta, depois do encontro com o irmão, e aí quando ele voltando para casa, passa novamente em Betel, e ele se encontra com Deus novamente. Aliás, ele dá um outro nome, ele diz assim, El Betel. Ele está confirmando, no mesmo lugar que Deus me abençoou há 20 anos atrás, ainda há Deus me abençoando. Deus tem interesse na sua vida, de te abençoar por toda a sua história. Fique em paz com isso. Poderia ser esses momentos, mas eu acredito que tem aqui para esta noite um episódio para contar que o Espírito Santo me conduziu ainda nessa manhã. Foi até interessante, domingo de carnaval, tem um tempinho assim que a gente pega uma agendinha para pregar aqui. Aí eu de manhã pensando assim, puxa, o pastor está hoje aí, glória a Deus, o nosso pastor. Mas veio esse texto no coração e eu pensando, se ele não tiver. E o texto queimando de manhã, mas eu falei, não, isso não é o Senhor. Ele vai estar, ele está aqui de manhã. Quando ele passa a tarde, ele fala, vou sair visitar uma igreja. Aliás, essa ausência dele. E aí, esse texto já estava preparado para que falássemos nessa noite. Mas eu quero mencionar um trauma que Jacó carregou na sua vida. Um trauma. Ele já tinha avançado os dias. Já era um ancião. Nasce um filho de Raquel. Só lembrando que Raquel só deu 2 filhos para Jacó. E um deles foi o José. E a gente conhece bem a história de José. O outro foi Benjamim. José era o filho amado. Por que José era o filho amado? Porque primeiro, ele era filho de quem? Da pessoa amada, da Raquel. Segundo, lá em Gênesis capítulo 37 diz que ele amava José mais do que seus irmãos, porque foi filho na sua velhice. É como se fosse um troféu. E aí José era guardado, protegido, abençoado, mimado. Coisa rica de papai, que gostoso. Vem cá, filhinho, quero falar com você. Eu vou te ensinar tudo sobre Deus, vou contar minha história. Se tinha um dos filhos, que eu consigo ver essa cena, de Jacó amando carinhosamente, estando presente, chamando para tudo, eu vejo José, ou alguém aqui me vê diferente, eu vejo, o texto bíblico diz, amava mais do que os seus outros irmãos, lhe dá uma túnica colorida, gente, é como se fosse um passeio para Disney, filho, você vai fazer uma viagem para Disney, e os outros? Não, os outros vão estar trabalhando aqui. Claro que isso é reprovável, amém, irmãos? Estou contando isso aqui, naturalmente, atenção os pais e mães. Mas o que eu quero chamar a atenção do trauma de Jacó, é que a gente conhece que esse mimo, esse comportamento do pai, criou nos irmãos de José uma inveja, um ciúmes, até o ponto, lá no capítulo 37, que eles tramam uma morte. Inicialmente era morte, depois um dos irmãos ali, o Rúben, que estava mais equilibrado, mais do bom senso, falou, não vamos matá-lo, não, jogue aqui nesta cova, e colocou o José ali naquele lugar, e aí até que veio uma caravana dos amalequitas, me ajudem, ismaelitas, eram ismaelitas, obrigado. E aí vendem para essa caravana, para a caravana vendê-lo como escravo lá no Egito. Mas no decorrer da história que eles construíram era o seguinte, vamos pegar a túnica, vamos banhá-la de sangue e vamos apresentá-la ao nosso pai. E deu certo, porque quando eles apresentaram ao pai, e não falaram nada, apenas apresentaram a túnica, o pai imediatamente, ele olhou para a túnica e pensou, meu filho, ele foi morto por uma besta fera, e chorou amargamente. E tem um versículo que fala bem sobre isso, e é esse episódio que eu quero me deter aqui nessa noite, deste lamento de Jacó, que é lá em Gênesis capítulo 37, versículo 35, se a tela puder me ajudar,
capítulo 37, versículo 35. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Recusou ser consolado e disse, chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. Como eu vou morrer? Eu vou morrer mal resolvido. Eu vou morrer com um trauma que marcou profundamente a minha alma. Eu vou morrer, o final da minha história, os últimos dias da minha vida vai ser assim. O que vai estar marcado na minha memória será a perda de um filho que eu amava. Eu fico imaginando pais que perderam filhos. Eu acompanhei já alguns. Realmente é uma dor que a gente não consegue pensar sobre ela. Quem passa sabe exatamente o que é. A dor de Jacó agora. A gente sabe no texto que José não morreu. José está lá no Egito. Mas a circunstância, da forma que os filhos apresentaram, fez Jacó entender que José era morto. Então agora ele está de luto. Agora ele tem uma marca profunda no seu ser. Mas nesta noite eu quero pregar no contraste desses dois versículos. Gênesis 37 e 35, eu vou ler de novo. E depois nós vamos ler Hebreus capítulo 11, o versículo que lemos, que é o versículo 21. Primeiro esse aqui, vou ler novamente. Ele disse assim, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Há um trauma, há uma marca. Eu vou morrer com esta marca. Agora vamos lá em Hebreus 11, 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Parece o mesmo Jacó? Não. Esse Jacó aqui não é o Jacó que disse, eu vou morrer com este trauma, eu vou morrer inconsolável, eu vou morrer com esta memória na minha cabeça, do episódio terrível, de todos que aconteceram na minha vida. Esse foi o pior, nem Raquel, mas aqui estou chorando pela perda de um filho. Era a sentença que ele mesmo guardou no seu coração. Mas Hebreus diz que Jacó, ele perto de morrer, ele tinha fé, ele abençoava e ele adorava. Qual foi a virada na história de Jacó? Eu quero pregar sobre isso nessa noite. Qual foi o momento chave que fez mudar esse estado de espírito de Jacó? Alguém traumatizado, alguém marcado profundamente, guardou dentro de si esta imagem, a perda de um filho. Mas os registros bíblicos diz, ele não morreu com esse trauma, porque quem morre com fé, abençoando e adorando, não tem trauma. Quantos concordam com isso? Algo maior, algo de Deus aconteceu que foi maior do que aquele trauma. E nessa noite, o Espírito Santo me autoriza a pregar para você, dizendo quem tem algo maior de Deus para acontecer, ou já está acontecendo na sua vida, que é maior do que qualquer perda que você tenha passado. Maior do que qualquer trauma, maior do que qualquer tragédia da vida. Existe de Deus uma bênção, uma virada. E esta noite é a noite que o Senhor me autoriza a pregar para a sua vida, dizendo, um momento, uma virada para você, para a sua história. Aonde aconteceu, pastor? Gênesis capítulo 45, abra sua Bíblia. Folhei ela, se você quiser pode ver também no telão. Gênesis capítulo 45. O versículo 1, essa história é conhecida de muitos.
mas daqueles que não conhecem, vou tornar familiar para você. José, a gente sabe, não morreu, foi vendido ao Egito. O tempo passa, 20 anos também passaram, 20 anos, como na história de Jacó, 20 anos passou para ele voltar, se encontrar com o irmão, voltar para a casa dos seus pais, para a região da sua família. Aqui 20 anos para ele se encontrar com o seu filho José. Aqui está o encontro. José estava onde? A gente sabe que é um capítulo à parte. A história de José é uma história que nos inspira, é uma história abençoadora, é uma história que mexe conosco. Eu desafio você, quem sabe nesses dias de feriado, pegar a história de José, ler e orar em cima dela, dizendo: Senhor, eu quero viver uma vida de fé e de integridade como a de José. Quero ter essa história também na minha vida. Eu quero ter essa marca de integridade, de caráter, de alguém que onde ele passou, Deus abençoou. Estava na casa de Potifar, Deus estava abençoando. Foi para a prisão, Deus estava abençoando. Ele foi para o palácio, Deus estava abençoando. Em tudo que José fazia, Deus estendia as mãos e abençoava. Havia um sonho no coração de José. O sonho era ver, e ele contou o sonho para os irmãos. Ali eu acredito que foi onde os irmãos odiaram mais ele, em que os feixes se inclinavam, o tanto do pai quanto dos irmãos se inclinavam dele. Aconteceu isso sim, quando ele estava lá como governador do Egito. Os irmãos dele aparecem, porque como governador do Egito, ele está governando nos tempos de bonança, 7 anos de fartura sobre a terra, mais 7 anos de crise. E no início da crise, o mundo era uma crise global. Diz a Bíblia que a terra estava em fome, uma estiagem. Mas lá no Egito, por causa de um homem que Deus estendia as mãos, havia abastança, havia celeiros de trigo, havia muitos alimentos. E aí a população daquela região, diz o texto que todos vinham até o Egito para comprar. O texto diz uma parte bem interessante, eu acho que é o capítulo 43, que Jacó, ancião, na terra dele também chegou fome. Aí ele diz assim para os filhos: ei, por que vocês ficam aí olhando um para o outro? Não sabem que nós ouvimos dizer que no Egito tem comida? Saia dessa posição estática, saia do ócio e vamos correr à frente, não correr atrás. Parece uma boa mensagem, não é? Ô gente, você fica olhando só para o vento, olha para um lado, olha para o outro. Vamos agir, vamos agir. E aí aqueles irmãos, quando chegam, José imediatamente identifica eles, mas eles não identificam José. E José começa a trabalhar também uma trama, mas a trama de José, veja bem, é diferente, porque ele havia dentro dele um coração íntegro, um coração de Deus. O que ele queria apenas provar, que se aqueles irmãos dele eram ainda desonestos. Essa era a questão. Vou provar se os meus irmãos são honestos. Então começou o teste. E aí cada teste havia ali um medo, um temor que pairava no coração dos irmãos. A gente sabe bem da história. O dinheiro foi colocado no saco. E quando eles chegaram no meio do caminho, abriram os sacos, viram o dinheiro. E eles falaram: caiu sobre nós uma maldição. E eles descem a casa e eles falam assim: pai, como é que a gente vai voltar nessa terra? O dinheiro que a gente pagou voltou dentro do saco. E Jacó falou: a gente tem que ir, é fome, ora. Não vamos ficar parados, não, vamos lá. E eles voltaram. E aqui no capítulo 44, José, ainda querendo testar essa honestidade deles, diz: vocês são espiões, vocês vieram espiar a terra, prove que vocês são honestos. Vocês têm mais irmãos?
temos mais um irmão mais novo. Ou imagine essa cena, eles todos ali acanhados, os 10 irmãos acanhados, amedrontados, e José crescendo a voz, mas ao mesmo tempo com uma paz de espírito, sabendo que o que ele estava fazendo estava dentro do plano divino. É tão bom quando a gente age dentro do plano divino, é tão bom quando as nossas interações com pessoas, dentro de casa, nas famílias, aonde a gente for, no trabalho, a gente faz consciente de que estamos debaixo de uma soberana e perfeita e agradável e boa vontade de Deus. A gente sabe, isso é vontade de Deus. Então você não teme. Era assim José, sereno, falando com eles, e disse: pois bem, deixe aqui o irmão Simeão, o irmão mais velho de vocês, até que venha o mais novo. Eu fico imaginando, não, o texto diz como aconteceu, quando eles chegaram para contar essa história lá para o pai, contaram a história para o pai. O pai entrou em desespero, e o pai repetiu mais ou menos as palavras: agora eu vou descer à sepultura, com a ausência de José, a ausência de Simeão, e também de Benjamim. Pense, trauma triplicado, estava isso na cabeça de Jacó, mas Jacó não tinha opção, e ele falou: a fome é maior do que isso, precisamos vencer, leve. Agora chega com Benjamim, e o capítulo 45 que eu quero ler, nesse encontro, que já está no desfecho. Olha o capítulo 45, diz assim: então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. Ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. José disse a seus irmãos: agora cheguem perto de mim. Eles chegaram, então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês, porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Até o versículo 10 nós vamos ler: assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como de um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai. Agora o pai vai protagonizar novamente a história, e diga a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gozém, estará perto de mim. Bendito é o filho que quer honrar o pai. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Vamos pular lá para o final do texto, versículo 25. Então partiram do Egito, vieram à terra de Canaã, a Jacó. Vamos pegar agora novamente Jacó. Estamos trabalhando o texto e a história de Jacó dentro de uma pergunta: qual foi o ponto que marcou essa mudança de história de Jacó, que estava traumatizado e dizendo: eu vou morrer inconsolado? E de repente lá no capítulo 11 de Hebreus diz que ele morreu com fé, perto de morrer, tinha fé, abençoava, abençoador, e adorava a Deus. Quem adora não tem, sabe, tem a alma leve. Qual foi o ponto? Está aqui. Entre no texto agora comigo. Entre no texto. Olha isso. Então partindo do Egito, vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas quando eles lhe contaram tudo, o que José havia falado, quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu.
o espírito de Jacó reviveu. Qual foi o ponto mais alto da história de Jacó? É quando o espírito dele revive. Tem pontos altos, um encontro de Betel, um encontro em El-Betel, um encontro em Peniel, mas eu creio, irmãos, para que Jacó finalizasse a história dele da forma como Hebreus registrou, ele deveria reviver o seu espírito. Ei, nesta noite, Deus quer reviver espíritos. Reviver, voltar a sonhar, voltar a acreditar na vida, voltar a pensar alto, voltar a ter facilidade em liberar perdão, voltar a amar, se incendiar com as coisas de Deus, com as coisas da vida, com as coisas da igreja, com tudo. Olha o contexto da história de Jacó. Não bastava o trauma, não bastava a trama do próprio filho José dizendo, e ele pensando, vou perder mais 2 filhos. Ele estava onde? Ele estava num contexto global de crise. Estamos vivendo num contexto global de crise. Mas tem pessoas que têm suas crises pessoais, como diz Jacó, que vai se agravar. Não basta ele administrar uma crise global, quando surge também crises, não digo pequenas, mas pessoais, que diz respeito a ele, diz respeito somente a ele. Isso é difícil, irmãos, isso não é fácil. Eu quero dizer para você que Deus, Ele entende bem a angústia do seu coração. Deus, Ele não fica dizendo assim, que besteira, é só isso que você está passando, por favor, né? Ele não fica assim não, ele não fica indiferente. O Espírito vai chorar junto com você, mas ele também não vai deixar, você não vai sair do seu lado. Essas crises pessoais que vivemos, você já percebeu que a gente, por mais que a gente queira controlar a vida, e vai administrando, agora vai dar certo. Olha, eu consegui me acalmar, acertei aqui, eu consegui pagar, finalizei um financiamento de um carro, graças a Deus. Tem alguém que já sentiu esse alívio? Finalizei um financiamento de uma casa, quem quer sentir esse alívio aí? Quando finaliza aquela batalha, hein? Eu tenho que casar, não chega a data, vamos embora, tem que caminhar, tem que vencer. Aí quando acontece, 1º de novembro de 2003, uma mulher linda está aqui me assistindo, graças a Deus. A gente fica até mais empolgado assim, para pregar. Eu me lembro do dia do casamento, já contei aqui. Fui lá na Assembleia de Deus da Penha, fui lá no pastor José Santos, eu era diácono aqui da igreja, num dia de terça-feira, fui lá, pastor, sou o diácono da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, eu queria casar na sua igreja, porque a minha é muito grande, imagina chamar quantas pessoas convidadas, eu quero casar num lugar que tenha salão e tal. Aí ele olhou para mim, o senhor, com tanta vitalidade, tanta fé, aí ele olhou para mim, é possível, meu jovem, venha sexta-feira e nós vamos conversar. Vamos lá conversar e passamos 2 horas ele contando a história de vida dele, missões, dormia no banco da igreja ali na Penha, homem de Deus. E aí eu e a Soninha estávamos ali envolvidos na data, na agenda, ele folheando, não tem. Então o senhor veio para maio, não tem. O senhor pode vir para agosto? Não tem, meu irmão, vamos orar. Eu falei, vamos, já estou em oração, pastor. Então vamos ver aqui para setembro, Senhor, que agonia, quero casar, setembro, não tem, meu filho, é melhor a gente passar para outro ano. Eu falei, não, outro ano não, tá bom, tem que ser esse ano. Chega, já 2 anos, tem que ser esse ano, a bênção do casamento, é coisa boa. E aí, ele olhou, opa, tem uma data aqui, é só um sábado, você quer só se for sábado? Só se for sábado. Então achei um aqui, 1º de novembro de 2003, olha, isso é raro ter essa agenda livre, hein? Aí eu falei, pois é, mas é a de Deus para a minha vida. Irmãos, daquele dia, eu acho que era o mês de janeiro, até novembro, eu contava as horas, não era o dia. Contava as horas, a gente vai casar. E aquela motivação para trabalhar, a motivação para tudo.
Então você fica com esse clima. Aí no dia do casamento, aí o dia da noiva, quem já conhece aqui o dia da noiva? Quem conhece o dia do noivo? Vou dizer o dia do noivo. O dia do noivo era o seguinte, ligaram para mim e falaram assim, ô noivo, você vai casar no salão, né? Tem um tablado que você tem que colocar no púlpito, são 6 partes. Aí eu pensei assim, 6 partes? Aí você tem que vir, sendo que era 10 horas da manhã do sábado que eu ia casar. Eu falei, tá bom, eu vou aí, dia do noivo, né? Tá certo. Aí chamei uns amigos, uns amigos, vamos embora lá, me ajuda, vamos embora. A gente foi lá, uma equipe de 4. E eu ali com o espírito avivado. Quando chegamos lá, o tablado, gente, era do salão novo, onde a igreja Advert está, para antigo, para o templo antigo. Era um pedacinho que andava, e um tablado pesado, que 4, a gente carregava morrendo. Eu tenho hoje 66 quilos, na época eu tinha 55. Ô, gente, se desse uma ventania, e eu para carregar aquilo na mão, assim no braço, mas eu suava, aí teve uma hora que minha mão rasgou, aí eu sangrava, mas havia uma empolgação dentro de mim. É o dia do meu casamento, nem sangue, é o sangue da aliança, pronto, marcou minha vida. Colocamos lá os 6 tablados, era 4:30 da tarde, eu falei, esse é o dia do noivo, abençoado, nunca vou esquecer, o dia do noivo. Atenção os noivos que querem casar, preparem-se para o seu dia, nada de pintar a unha, graças a Deus. Mas enfim, em Jacó, voltando para o texto, o Espírito reviveu. Mas eu quero ler mais desse texto, a minha Bíblia aqui pulou as páginas, capítulo 45, eu estou no versículo, ainda 26, 27, mas quando eles lhe contaram, 27, 28, e Israel disse, basta. Há um ponto de exclamação aqui, respeitando o nosso português, você não pode ler assim, basta, basta, é um grito de consolo, é um grito de desabafo, é um grito de vitória, é um grito que ele está dizendo, marcou minha história hoje, basta, ele estava dizendo, basta a fome? Não, a fome continua, basta o quê? Basta o clima que está ruim aqui dentro, basta, basta o quê? Esses pensamentos negativos que vez por outra tentam me assolar, me diminuir, me jogar para baixo e não deixa eu avançar, basta! Deus te chama nesta noite para você bradar um brado de desabafo para os céus, para si mesmo, para o inferno, dizendo, basta! Você pode aplaudir o Senhor, você pode glorificar a Deus. Esta noite você vai bradar antes que o ano avance e vai dizer, basta o medo, basta pessimismo, basta! Deus autoriza você bradar, basta! Basta! O meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que eu morra. Israel partiu com tudo que possuía. Ai, irmãos, como é bom quando a gente dá um basta. O ato seguinte que a gente vê é o quê? Determinação, coragem, decisão. Eu vou avançar, chega, basta. Eu vou me reconciliar, eu vou conversar, eu vou mudar esse filme da minha família. Basta. Ele pegou tudo que possuía, chegou a Berseba, olha isso, irmãos, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai, no meio do caminho.
Irmãos, alguém que o Espírito revivificou-se, alguém que bradou basta, quando ele é decidido, determinado, começa a caminhar, no meio do caminho, sempre tem sacrifícios para oferecer a Deus, sempre terá. É alguém que está animado com os céus, é alguém que está alinhado com os céus, é alguém que glorifica por qualquer coisa. É alguém que não se cala, é alguém que o louvor está constante, é alguém que o tempo todo está com a Bíblia aberta, lendo um texto, lendo outro, é alguém que respira Deus, respira Deus, ofereceu sacrifícios, e isso acontece no meio do caminho, é no meio da volta. Agora o que é mais precioso no texto, irmãos, é que Deus rompeu o silêncio. Você percebeu como Deus respeitou a trama de José? Deus não foi lá em Jacó, fala assim: Jacó, calma, ele está vivo. Nenhum momento Deus falou para Jacó que José estava vivo. 20 anos, havia um silêncio de Deus para Jacó. Sabe o que é isso? O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Silêncio de Deus, mas Deus cuidando, Deus na frente, Deus provendo, Deus manifestando. De alguma forma, a voz dele não é ouvida, mas é a presença percebida que vai te alegrar, que vai te fortalecer, que vai fazer você permanecer firme. Agora Deus abre. Agora sim, Deus vai conversar com Jacó, porque o Espírito reviveu, ele bradou basta, ofereceu sacrifícios, ele provocou os céus. Quem conhece aqui uma reunião chamada Provocadores de Milagres? Alguém conhece? Provocou os céus, provocou. Irmãos, a um coração quebrantado e contrito, Deus faz o quê? Não desprezará. O que é um coração quebrantado e contrito? A Bíblia diz, ela explica, é aquele que oferece sacrifícios ao Senhor. Porque o sacrifício vivo de um coração que é quebrantado, esse sim é o que Deus recebe. Então, por favor, nesta noite, se a presença de Deus está mexendo com você, se a palavra de Deus está trazendo para você uma centelha de esperança, por favor, mexa-se dentro de você dizendo: eu quero oferecer sacrifícios ao Senhor, o mínimo que for. Então disse Deus: eu sou o Deus do seu pai. Que voz doce. Que saudade dessa voz. O Deus de seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito. Certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Como alguém consegue terminar e findar a sua história abençoando pessoas e adorando a Deus? Quem quer esse final feliz de história, levanta a mão e diga: eu quero até o final da minha história abençoar vidas, eu quero até o final da minha história adorar ao Senhor, mais do que conquistas. A lista minha de prioridades daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, não são conquistas, eu servir ao Senhor, estar debaixo da vontade dEle e adorando e abençoando vidas. Como isso acontece? Acontece com aqueles que dizem basta. Existe um momento da história, da sua história, que você vai interpretar. Quem interpretou ali na hora foi Jacó. Meu filho vive. Primeiro ele ficou como sem acreditar, quase que o coração parou de bater. E aí ele disse: basta. Existem sinais que acontecem no decorrer da nossa história. Gente que a gente encontra, mudança de emprego, né? Uma agenda nova de oração. Isso tudo você tem que observar e perceber. Será que é agora que é a hora do basta?
Deus está falando com gente aqui nessa noite. Há uma mudança de fase para você, mas você precisa estar atento para gritar: basta. Elias, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Eu quero porção dobrada do teu espírito, mas como é que eu vou saber? Olha, você só tem uma chance, só uma chance. Quando eu for me retirar de você, se você me ver, isso te acontecerá. Diz o texto que Eliseu entrou em estado de alerta máximo. Aqui uma mensagem de Deus para a sua vida. Entre em estado de alerta máximo. Ligue os alertas, porque está perto de você gritar: basta. Eliseu estava ali atento agora, qualquer mínimo movimento. Eu não tiro os olhos, já não tirava. Agora eu não tiro nenhum segundo. Não vou nem dormir. Se é só para ver, então eu vou ver. Deixa eu dizer, quando cavalos de fogo separam os dois, Elias sobe num redemoinho. Eliseu, ele grita. Eliseu queria dar certeza para si mesmo, para o mundo espiritual. Eu vi, porque era só ver, mas ele brada: carros e cavalos, meu Senhor. Dá um brado, é um sinal de despertamento interior. É quando você se desperta. Eu não sei como vai ser o seu brado, mas Deus está te convocando a você se alinhar à fronteira da fase que você vai mudar. Eu quero orar nesta noite por você. Fica de pé, porque estamos nos dias de feriado. Está diferente, tá ou não está? Está parado o carnaval, ainda tem aí a pandemia, é uma crise global. E tem as suas crises particulares para você administrar. E no meio disso tudo, você precisa observar os sinais dos céus a teu favor, para você não perder o momento de bradar: basta! Basta! Basta. Jacó abençoava seus netos perto de morrer. Jacó, apoiado no seu bordão, adorava a Deus. Nós não temos desculpa, irmãos. A gente acha, às vezes, para um projeto espiritual, para a gente começar um projeto novo na vida, a gente tem que ter algumas coisas acontecendo ao nosso favor. A gente acha que tem que ter muita coisa. Basta a presença do Senhor, basta sinais dos céus. Se os sinais dos céus virão, você precisa estar pronto para avançar. Mudança de fase. Jacó mudou aqui. Aqui foi a fronteira dele. Ele poderia terminar os dias como? De luto, chorando, ignorante ao assunto de José, agravado agora pela ausência de Simeão e da possível ausência de Benjamim. Pense como estava dentro dele, se nos dias de hoje ele fosse a consultório e falava: meu amigo, se você não diminuir essa tensão, você vai ter um infarto. E no meio disso tudo, havia nos céus um movimento desconhecido por Jacó. Deus me autoriza a falar isso aqui. Há nos céus um movimento desconhecido de você. Os céus estão se movimentando. Há uma perfeita e soberana vontade de Deus que está unindo, como se fossem peças de quebra-cabeça, para esta fase, para esse encontro. Agora escute, Deus não vai fazer sozinho. Enquanto os céus estão movimentando, Ele espera, pelo menos, que você esteja aceso na sua percepção. Os céus estão movimentando. Ouvi uma palavra nessa noite, eu fui ao culto, ouvi Deus falar comigo. Eu quero reforçar, aguçar os meus sentidos espirituais. Eu quero orar nessa noite para a gente que quer, está com a sede do basta. Escute essa oração que eu quero fazer. Há algum tempo, ainda havia uma certa esperança, e você até alimentava: vai ser esse ano que eu vou bradar basta. Vai ser nessa fase da minha vida que eu vou bradar basta. Passou a fase, passou-se o ano que talvez você pensou e não aconteceu o basta. Aí você arrefeceu a expectativa.
A expectativa diminuiu. Olha a oração que eu quero fazer aqui, que o Espírito Santo me convida, me desafia a convidar você. Elevar a sua expectativa do basta. Você que quer elevar, dizendo assim: Senhor, eu quero gerar novamente no meu coração um basta para uma área da minha vida, uma área, eu não sei qual é, área sentimental, área espiritual, área profissional, qual é a área? Você precisa elevar a expectativa. Vem aqui à frente rapidinho, vamos orar por você. Eu quero elevar minha expectativa. Eu quero dar um basta em determinadas etapas da minha vida que estão se prolongando. E eu acho que isso diminuiu dentro de mim, essa força diminuiu, essa expectativa diminuiu. Hoje, Deus está fortalecendo, Deus está incendiando novamente seu coração. Eu quero elevar novamente essa expectativa do basta. Eu quero bradar um basta, eu quero. Você vai sair daqui gerando isso, você vai finalizar esse mês gerando isso. Eu quero bradar basta, eu quero, Senhor, eu quero bradar basta. Talvez você se contentou, a vida é assim mesmo, eu acho que, eu vou administrar, é assim mesmo, vou conduzindo desse jeito, é como Deus quer. Não, há um movimento dos céus, e Ele conta com a sua expectativa do basta. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, reacenda a expectativa do basta, reacenda, entra em estado de alerta novamente. A voz do Espírito está queimando dentro de mim, em mim já está elevando essa expectativa. Quando o Senhor falou comigo, irmãos, eu elevei essa expectativa, eu disse: Senhor, vai ter um momento da minha história que eu vou bradar, basta, vai acontecer, eu vou acreditar novamente, vai acontecer. Antes do basta, o Espírito reviveu. Antes do basta, a etapa na vida de Jacó era: o Espírito reviveu. Ele ouviu uma notícia dos céus. Você está ouvindo hoje uma notícia dos céus, e Deus está agora reacendendo o seu espírito, revivando o seu espírito. Vamos orar ao Senhor. A igreja estenda as mãos para cá, os pastores estendam as mãos. Essa é uma noite de avivamento, Senhor. Nós não precisamos botar o tema, não precisamos dizer: hoje é noite de avivamento, faz como quer. É de repente, hoje tem um de repente aqui acontecendo. Teu Espírito está reavivando sonhos, está reavivando corações, está reavivando expectativas, está reavivando sonhos. Eu creio que hoje pessoas vão sair daqui mais leve. Eu creio, Senhor, que haverá o grito do basta. Eu oro para que cada família, cada pessoa venha ensaiar dentro de casa o grito do basta, venha dizer: vai acontecer, eu vou bradar basta, eu vou bradar basta, eu vou bradar basta, eu vou bradar basta. Prepare o seu sacrifício, prepare-se para sacrificar. No meio do caminho você vai sacrificar ao Senhor. Há um basta para a sua história, há um basta para a sua vida, há um basta. Movimente, Espírito, em cada coração agora. Movimente, sinta a presença de Deus. Pode glorificar. Tire um pouco desse teu medo. Tire um pouco dessa timidez. Glorifique, glorifique. Experimente sentir Deus aí. Experimente responder à presença de Deus. Faça como se você está. Reaja como um espírito reavivado. Se você fala em línguas, fale em línguas. Se você quer cantar, cante. Se você quer aplaudir, aplauda o Senhor. Faça, sinalize os céus. Senhor, eu quero responder. Eu não vou ficar aqui parado. Eu quero responder aos céus que está me reavivando agora. É noite de avivamento, é noite de avivamento. O Espírito Santo está aqui, é Ele que está ministrando. O texto é dele, palavra é dele, somos dele, igreja é dele.
expectativa nova. Saia todo peso agora do coração, pesos da alma, repreenda agora, na autoridade do nome de Jesus. Mentiras de Satanás, repreenda agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que oprimiu, tudo aquilo que causou pânico, tudo aquilo que aterrorizou, ansiedades, repreenda agora, na autoridade do nome de Jesus. Seja curado, seja curado, seja curada, seja curada, seja curada, em nome de Jesus. Basta, basta. 20 anos guardando um basta. 20 anos estava preso na garganta. Talvez Jacó tinha arrefecido isso. Ele já não gerava esse basta, já tinha se conformado. Estava caminhando para o final dos dias dizendo assim: a vida é assim mesmo, aprontou comigo. Pela fé, Jacó, perto de morrer, apoiado pelo seu bordão, abençoou os filhos de José e adorou a Deus. Esse é o final da sua história. Esse é o final da sua história. Quais foram os sonhos que foram depositados, arquivados? Reaviva ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba de Deus este sopro dele, esse sopro dele, este sopro dele. Receba dele em nome de Jesus. Você pode voltar para o seu lugar aplaudindo ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, diga assim: basta. Aleluia, queremos falar de dízimos e ofertas, amém? Você pode tomar o seu lugar. Aleluia, os obreiros vão estar aí distribuindo